Então vamos começar nossa noite e com o coração agradecido e sempre, sabe, reconhecendo a mão do Senhor em nossas vidas. É tão bom a gente se reunir todas as quartas e poder sempre ter esse sentimento de agradecimento a Deus pela semana que estamos passando e pelas bênçãos de saúde que o Senhor nos dá todos os dias. Essa é a dádiva maior que a gente tem, né? E também de saber que estamos todas aqui, unidas no Senhor e sempre com aquele coração de gratidão, né? Coração grato a Deus, tá? E é bom essa unidade que nos faz fortalecer, nos ajuda a estarmos mais fortes e fiéis na obra de Deus. Então, começando a noite, claro, a gente sempre começa com a sabedoria, né? Com um momento de sabedoria, porque isso nos dá bastante sabedoria. Então, a Diva hoje tem um tema que vai nos dar mais sabedoria. Diva, o tempo é seu. Obrigada, irmãs. Mais um dia nós aqui. E hoje eu vou falar para vocês uma coisa que é muito útil e também para o nosso dia de trabalho e também para o tempo, né? Hoje eu vou falar do Ah, relógio. Como uau! será que surgiu o relógio, né? Começou lá o relógio do sol, aí foi relógio de bolso, aí foi esses relógios femininos do século XVIII, até que chegou nesse, que é da era digital, né? Então, irmãs, o, o relógio, ele começou por volta de 3.500 antes de Cristo. Foi pelos egípcios e babilônios, né? O primeiro relógio foi o relógio de sol, né? Que eles utilizavam com o marcador a sombra para marcar o tempo, dividindo em dias e horas. Aí depois veio, no século XIII, veio alternativas de precisão. A clepsidra é o relógio de água. E a ampulheta, que foram criados para medir o tempo, a noite ou dias nublados. Aí, depois do século XIII ao século XV, vieram os relógios mecânicos, né, que foram os primeiros mecânicos com engrenagens e peças que pareciam em torres das igrejas. Mas, né, e os relógios de pulsos, eles começaram na guerra. Na guerra, eles já usavam relógio de pulsos, né? Aí depois veio o relógio, isso foi no século XIX, no século XVIII, XIX, né? Foi o relógio de pulso. Inicialmente, o relógio feminino, ele apareceu mais ou menos em 1868, que foram consolidados na Primeira Guerra Mundial para uso militar, permitindo sincronizar batalhas. E até que chegamos nessa era, no século XX, que foram a invenção de relógios de quartzo, precisão, automáticos e digitais. Agora, para a gente entender um pouquinho mais sobre a história do relógio, eu vou pedir para a Lígia para que ela coloque um vídeo que eu pedi para ela colocar, para a gente ter mais ou menos a noção. Relógio ou qualquer outro dispositivo capaz de contar o tempo, para sabermos a hora exata, seja dia ou seja noite. Mas para nossos ancestrais, esta contagem do tempo era bastante difícil. Por milênios, os humanos vêm medindo o tempo de várias maneiras. Algumas incluem o rastreamento do movimento do Sol com relógios solares, o uso de relógio de água, relógio de vela e ampulhetas. Por volta do ano 2000, antes da Era Comum, a antiga civilização suméria inventou o sistema de 60 minutos e 60 segundos que usamos até hoje. O método mais antigo de dizer a hora do dia foi o relógio de sol. Não se sabe quando os relógios de sol foram inventados, mas certamente foram usados no Egito Antigo e no Iraque Antigo, sendo até mesmo mencionados no Antigo Testamento Bíblico. Com o tempo, outras civilizações antigas, como os gregos e os romanos, também usaram os relógios de sol.
Por volta do ano 1500 antes da Era Comum, os egípcios inventaram um relógio de água, que consistia em dois recipientes de água, um dos quais era mais alto que o outro. A água fluía de forma controlada ao longo de um tubo, do recipiente mais alto para o mais baixo. Quando o nível da água atingia uma marcação no recipiente mais baixo, significava que outra hora havia se passado. O relógio da água chegou até a China, provavelmente através do comércio com os mesopotâmios. Os antigos chineses melhoraram o projeto original do relógio de água, acrescentando um sistema que incluía correntes e balanças. Mais tarde, criaram uma versão que usava mercúrio no lugar de água, evitando assim que o relógio congelasse durante o inverno. Durante a Idade Média, surgiram outros modelos de relógio, como a ampulheta, ponteiros do tempo e os relógios de vela. Os primeiros relojoeiros medievais eram monges cristãos, que desenvolveram um mecanismo para medir o tempo e anunciar o chamado para as orações. Mas o grande destaque desse período histórico foram os relógios mecânicos. Os primeiros relógios mecânicos foram inventados na Europa por volta do início do século XIV. Os relógios mecânicos estavam normalmente em torres de igrejas e eram muito pesados porque eram trabalhados por pesos. O relógio da Catedral de Salisbury, na Inglaterra, é datado de cerca de 1386. É um dos relógios de trabalho mais antigos do mundo e ainda tem a maioria de suas peças originais. Já o relógio da Catedral de Wells, que também fica na Inglaterra, foi construído em 1392. Ele é único porque ainda mantém sua face original medieval. Acima do relógio está um conjunto de figuras de cavaleiros medievais que tocam o sino e giram em torno de uma pista a cada 15 minutos. O primeiro relógio de pêndulo foi inventado em 1656 pelo cientista e inventor holandês Christian Huygens e patenteado no ano seguinte. O inventor holandês foi inspirado pelas investigações de pêndulo de Galileu Galilei, a onda de inovação relojoeira do século XVIII e XIX, que se seguiu à invenção do pêndulo, trouxe muitas melhorias para os relógios. Os relógios eram feitos à mão por artesãos individualmente e eram muito caros. A rica ornamentação dos relógios de pêndulo deste período indicava seu valor e conferia status ao proprietário. Os relojoeiros de cada país e região da Europa desenvolveram seus próprios estilos distintos. No século XIX, a produção industrial de peças de relógio gradualmente tornou os relógios de pêndulo acessíveis às famílias de classe média. Durante a Revolução Industrial, o ritmo de vida mais rápido e a programação de turnos e transporte público, como trens, dependiam da cronometragem mais precisa, que eram possibilitadas pelos relógios de pêndulo. Por volta de 1500, Peter Henlein, na cidade de Nuremberg, na Alemanha, fabricou o primeiro relógio de bolso. Eles foram o tipo mais comum de relógio, desde seu desenvolvimento no século XVI, até que os relógios de pulso se tornaram populares após a Primeira Guerra Mundial, durante a qual um relógio de transição, conhecido como relógio de trincheira, foram usados pelos militares. Existe uma história de que foi Santos Dumont quem inventou os relógios de pulso. No entanto, essa história não passa de uma lenda, pois os primeiros relógios de pulso conhecidos foram feitos em cerca de 1814 por Abraham Braque, por encomenda de Caroline Murat, princesa de Nápoles e irmã de Napoleão Bonaparte. A invenção dos relógios auxiliou as pessoas a organizar melhor o seu tempo em suas tarefas diárias, possibilitando assim um grande aumento na produtividade e importantes avanços para a humanidade. Né? Que evolução que o relógio começou lá no Egito, na Babilônia, e hoje em dia ele varia de modelos mecânicos, clássicos e luxo até relógios digitais, que é esse que a gente usa, né? Que a gente não só vê a hora que a gente também fala nele, né? Então, consolidando se o relógio é uma ferramenta de precisão, né? Todo mundo precisa dele para ver a hora, para trabalhar. É um utensílio de muito valioso, né, para os dias de hoje, né? E todo mundo, no mundo inteiro, todo mundo tem um reloginho, né? Imagina sem relógio, hein, Diva?
como é que nós seríamos? Eu lembro que o meu avô, ele usava relógio de bolso. O meu avô. Aham, Ele tinha. aham. E antigamente, as calças de antigamente, ela tinha um bolsinho só para você colocar o relógio, né? E aqueles relógios que tocava meio-dia, Isso, meia-noite? então, há uma controvérsia no que eu estudei que fala que os chineses falam que foram eles que inventaram o primeiro relógio e dizem que foi um padre de uma igreja católica que inventou aquele relógio para colocar lá em cima, em Londres, como foi feito no vídeo, mas não importa, o importante que foi que o Senhor abençoou o homem que ele inventou e o relógio de uma grande utilidade nos tempos de hoje, né? Esse é o minuto de sabedoria que eu deixo em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.